São 12h34, a gente começa a nossa entrevista agora. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui no 12 em ponto 98 o ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, foi candidato à presidência da República em 2018, chegando ao segundo turno pelo Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad. Boa tarde, ministro. Seja bem-vindo ao 12 em ponto 98, tudo bem? Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Ana Karina. Muito prazer em estar com vocês, falar com o povo de Natal, Rio Grande do Norte, Nordeste. Prazer muito grande estar com vocês. Ministro, a gente vai começar a entrevista já projetando aqui um cenário para 2022, né? O presidente Lula já está sendo apontado aí como realmente o nome do PT para a disputa nas próximas eleições presidenciais. E pesquisas já apontam Lula, né, na preferência do eleitorado, inclusive com alguma vantagem sobre o atual presidente Jair Bolsonaro. O PT já definiu, Lula é mesmo o candidato? Porque até então o nome do PT era Fernando Haddad. Obrigado pela pergunta, Ana Karina. Mas assim, nós estamos lutando desde 2016 para provar para a Justiça que o Moro não tinha feito um trabalho decente com o Lula. Que o Moro tinha tramado contra o Lula e, portanto, não tinha atuado como juiz. Tinha atuado como jogador de futebol e não como juiz. E, infelizmente, né, o que aconteceu em 2018 não podia ter acontecido, que foram tirar o Lula, né, da campanha eleitoral. Eu era vice na chapa do Lula e assumi a candidatura a presidente em virtude do fato de que o tribunal não deixou o Lula concorrer. Mas nós nunca perdemos a esperança de provar que o Sérgio Moro, por tudo que tinha feito, não poderia ter julgado o Lula. E, finalmente, nós fomos bem-sucedidos nisso. Se depender dos filiados e simpatizantes do PT, eu não tenho a menor dúvida que o Lula é o candidato. Obviamente que a última palavra é dele, mas eu tenho muita convicção de que o Lula vai aceitar o convite de 100% da militância que quer ver que a justiça ser feita também na urna e não apenas nos tribunais. Então, justiça para Lula, os tribunais já concederam, mas falta agora a urna conceder o direito dele voltar à presidência da República. Se depender de mim e dos meus companheiros, eu não tenho dúvida de que é isso que vai acontecer. Haddad, pela leitura das pesquisas divulgadas até agora, a gente percebe que para 2022 está se projetando um cenário de polarização entre o campo da esquerda, personificado aí na figura de Lula, e da direita na figura do atual presidente Jair Bolsonaro. Mas há articulações de partidos, de outras figuras da política, no sentido de se construir uma terceira via, mais ligada a um centro, a um chamado centro democrático. Mas as pesquisas têm mostrado que figuras ligadas a esse espectro, digamos assim, estão muito atrás, né? Essa própria pesquisa da Datafolha que saiu essa semana mostrou Ciro Gomes, do PDT, que está nesse grupo aí, mais de 20 pontos atrás de Bolsonaro, que é o segundo colocado nessas pesquisas Datafolha. O ex-presidente Lula tem dito em entrevistas, inclusive, que ele não só representa esse lado da esquerda, mas como ele pode, inclusive, transitar no centro. O senhor acha que Lula pode ser esse nome que realmente represente e signifique aí essa união desse chamado centro democrático? Lula pode transitar também nesse meio que tem nomes como João Dória, Ciro Gomes, o próprio Sérgio Moro, que está conversando, né, com esse grupo do Centro Democrático. Existe espaço para Lula, na sua opinião, nesse meio? Eu até complemento a pergunta do Tiago. Se não houver espaço para Lula nesse meio, o senhor acredita numa terceira via para 2022? Olha, hoje eu vi uma pesquisa muito interessante em que se perguntava para o entrevistado se ele rejeitava Lula e Bolsonaro. Porque o campo dessa direita, vamos dizer assim, entre a extrema-direita, representada pelo Bolsonaro, e a centro-esquerda, representada pelo Lula, tem um espaço aí para a centro-direita. Mas aí perguntaram para o entrevistado, você rejeita Lula e Bolsonaro? E só 14% das pessoas rejeitam os dois. Por isso que a soma dos votos do Moro, do Ciro Gomes e do Dória dá mais ou menos isso, dá mais ou menos 14%. Eles estão dividindo aqueles eleitores que rejeitam tanto o Lula quanto o Bolsonaro. Então o espaço
para centro-direita, eu diria que é um espaço pequeno hoje, e eu não vejo muita viabilidade nesse momento. Obviamente que faltando 1 ano e meio para a eleição, tudo pode acontecer, mas nesse momento, realmente, o espaço está muito apertado. Você vê que o Ciro caiu para 4º lugar, né? O Sérgio Moro aparece em 3º, com 7%, o Dória em 6º lugar, o Huck em 5º lugar, de maneira que, somando tudo, que não seja Lula e Bolsonaro, você tem aí em torno de 14%, 15% dos votos. É muito difícil hoje, até porque está faltando identidade política para esse centro, né, chamado centro, na verdade centro-direita. Qual é a identidade política dessas pessoas? Eu fico com muita dificuldade de entender qual é o projeto deles, né? Lembrando que o Dória votou no Bolsonaro, né? O Huck votou no Bolsonaro em 2018 e tem dificuldade, inclusive, de explicar por que agora são oposição ao Bolsonaro, tendo feito campanha para ele em 2018. Parece que querem se dissociar do fracasso do governo. Mas é difícil você se dissociar de um fracasso de um governo que você ajudou a eleger. Haddad, agora, apesar de as pesquisas mostrarem que a maior parte da população opta entre o projeto de Bolsonaro e o projeto de Lula, a gente vê no mercado, em setores da sociedade, em corporações e até mesmo em parcelas da imprensa, uma defesa, um estímulo para que se construa realmente essa terceira via, para que se fuja dessa polarização. E aí, nesse sentido, me chamou muita atenção, por exemplo, o editorial publicado hoje pelo jornal Estadão. Eu vou ler um trechinho aqui. No editorial, o Estadão fala o seguinte: um segundo turno em 2022 entre Lula da Silva e Jair Bolsonaro oporia o atraso ao retrocesso, a indecência à imoralidade, a disfarçatez ao cinismo. Como é que o senhor analisa esse editorial de hoje? Mas quem lê o Estadão hoje? É muito pouca gente, né? É um jornal muito atrasado do ponto de vista ideológico, né? Esse jornal foi contra, por exemplo, a expansão das universidades federais, foi contra o ProUni, foi contra a reserva de vagas para alunos de escola pública, foi contra o FIES enfiador. Aqui em São Paulo foi contra o apoio ao transporte público, contra o passe livre para estudante. É um jornal muito elitista, entendeu? É um jornal que tem muita alergia do povo, tem uma espécie de demofobia. E isso desde tempos imemoriais, né? É um jornal que apoiou o golpe militar de 64, né? Então, um pessoal assim, qual a moral deles para falar em atraso? É um jornal muito atrasado do ponto de vista ideológico, né? Que não tem abertura nenhuma para a modernidade. Mas é um direito deles, eu defendo o direito deles de expressar a opinião deles como eles bem entenderem. Mas querer passar por modernidade, um jornal tão atrasado, eu acho muito difícil. Definitivamente, se tem um adjetivo que não cabe para esse jornal, é o de moderno, entendeu? Haddad, você foi ministro da Educação e agora nessa sua resposta citou muitos avanços na educação, que inclusive o jornal Estado de São Paulo, à época, foi contra, né? Expansão das universidades, expansão dos IFs, enfim. Eu lhe pergunto, nesse período de pandemia, o que a gente tem percebido é que a educação pública no Brasil, ela tem sido muito prejudicada. Nós estamos... Por exemplo, um exemplo aqui do estado do Rio Grande do Norte, estamos há mais de 400 dias sem aulas na rede pública, nas redes, né? Tanto nas escolas municipais quanto nas escolas estaduais. Você é a favor de um retorno às aulas, que é o que se cobra hoje, boa parte da população, de forma híbrida, tentando retornar às aulas de forma segura, para tentar minimizar esse prejuízo dos estudantes? Como é que você se posiciona nesse período de pandemia em relação a retorno às aulas? Então, eu vou ser muito certeiro na fala para não dar margem à má interpretação. E é uma questão muito delicada, que me afeta diretamente como ex-ministro da Educação. Então, eu não posso ser irresponsável aqui de falar uma coisa que não tenha fundamento científico, fundamento nos dados à disposição da população. Em primeiro lugar, a realidade do país
é muito diferente de município para município. Então, o governo, um ano atrás, a gente está falando da compra de vacina que o governo não fez, uma série de coisas, do corte do auxílio emergencial que o governo não fez, mas o fato é que mais de um ano atrás, 14 meses atrás, nós tínhamos que ter montado um gabinete de crise. Esse gabinete de crise deveria ter formulado o que a gente chama de matriz de risco. Então, para cada município, você tinha que ter municípios até 50 mil habitantes, de 50 a 200, de 200 a 500 e mais de 500. E você tinha que ter para cada área, saúde pública, educação, segurança pública, assim por diante, você tinha que ter protocolos estabelecidos de como os prefeitos deveriam se comportar. Obviamente que no auge da pandemia, que aconteceu lá atrás, não estou falando da segunda onda, estou falando da primeira onda. Se nós tivéssemos feito o isolamento social rigoroso, nós já não teríamos nem... nós não estaríamos conversando sobre esse assunto mais. Nós já teríamos voltado à normalidade. Por que nós não voltamos à normalidade? Justamente porque nunca houve um gabinete de crise para gerenciar o problema. Então, isso é impossível de ser feito agora? Não, não é impossível. Nós temos que ter analisar a realidade de cada município e, com segurança, garantir o direito à educação. Agora, da maneira como está sendo feita, cada um faz da sua cabeça, nós não vamos chegar a lugar nenhum. O governo, uma hora defende a vacina, uma hora não defende. Uma hora defende a cloroquina, uma hora não defende. Uma hora defende a volta às aulas, outra hora não defende. Não dá para gerenciar uma crise dessa proporção, que já levou 500 mil de brasileiros, né? O número de óbitos já superou 500 mil, se contar subnotificação. Você não pode gerenciar uma crise dessa maneira. Entendeu? Com tudo isso, eu quero cumprimentar os governadores do Nordeste, porque os governadores do Nordeste montaram o gabinete de crise, estabeleceram um consórcio, chamaram cientistas para fazer parte desse consórcio, e se você pegar os indicadores nacionais, o Nordeste foi a região que enfrentou com maior dignidade a crise. Pega aqui o Sudeste e o Sul e o Norte, e veja o que aconteceu. O Norte quebrou, sobretudo Manaus, o Amazonas quebrou. Os dois piores estados do Sul é São Paulo e o Rio Grande do Sul. São os estados que estão com os piores indicadores em relação à média nacional. O Nordeste, que se preparou minimamente, né, com todo o contrassenso do governo federal, ainda assim tem os melhores indicadores. Então a resposta que eu te dou finalmente é essa. Você tem que avaliar a realidade do município em questão. Se o município tiver superado a fase aguda da crise, é absolutamente possível você retomar as atividades. Mas isso tem que ser feito com critério, e não todo mundo correndo atrás da bola, porque não vai dar certo uma gestão caótica da crise, como tem sido o padrão do governo federal. Maravilha, são 12h47, você que está chegando agora aqui na 98 FM, estamos entrevistando ao vivo o ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, foi candidato à presidência da República em 2018, Fernando Haddad, do PT. Haddad, eu queria fazer uma pergunta ainda na área da educação, o senhor que foi ministro dessa pasta. Hoje, a imprensa nacional está divulgando, dando publicidade a um documento que foi enviado pelo Ministério da Educação ao Ministério da Economia, apontando dificuldade na gestão de recursos. Nesse documento, inclusive, o MEC admite que não tem dinheiro para aplicar neste ano de 2021 o Enem para todos os estudantes. O MEC também afirma que não tem recursos para pagar bolsas para cerca de 92 mil pesquisadores e faz um apelo para que o ministro Paulo Guedes libere mais recursos para a pasta da educação. A pasta da educação, no atual governo, tem encarado muitos problemas, inicialmente na gestão do ministro Abraham Weintraub, depois houve a troca de ministério, hoje quem está lá é o pastor Milton Ribeiro. Como é que o senhor analisa, né, a situação, a gestão atual do Ministério da Educação, pasta que o senhor conhece bem porque já foi ministro, a situação atual do Ministério de uma forma geral e esse problema especificamente agora de falta de recursos, inclusive para realizar o Enem, que é a principal porta de acesso às universidades públicas? Tiago, eu vou fazer referência a alguns projetos, alguns programas do meu tempo de ministro,
e você vai reconhecer, até porque a Ana Karina falou vários deles, a expansão das federais, a criação dos institutos federais, os IFs. Aí no Rio Grande do Norte é um sucesso o Instituto Federal do Rio Grande do Norte. O ProUni, o FIES Sem Fiador, o Fundeb, o Piso Nacional do Magistério. Tudo isso é fruto de um governo do qual eu tive a honra de fazer parte. Me diga uma iniciativa em 2 anos e meio de governo Bolsonaro. Uma única iniciativa que tenha saído do papel. Ao contrário, o governo está desmontando as iniciativas que deram certo 10 anos atrás. Hoje você não tem mais FIES, você não tem mais orçamento para as universidades federais funcionarem. A UFRJ anunciou que vai encerrar atividades em agosto desse ano, porque não tem dinheiro para terminar o ano, para pagar suas contas básicas. Você tem problemas em praticamente todos os programas da época áurea da educação, que foi justamente os 12 anos que nós governamos o país. Você não tem mais. As notícias são de intervenção federal nos institutos e universidades, a nomeação de interventores e não de reitores eleitos. O Futurice, quem ouviu falar do Futurice? Foi um programa lançado no começo do governo Bolsonaro. Alguém ouviu falar disso nos últimos 2 anos? Outro programa das escolas cívico-militares. Alguém já ouviu falar disso de 2 anos para cá? Ou seja, tudo que eles lançaram não deu certo e o que dava certo, eles estão desmontando. Então nós vamos ter um desafio na área da educação enorme de recuperar o prejuízo causado por essa administração. Mas o que eu quero te dizer é que o setor educacional foi o que mais enfrentou o governo Bolsonaro. Ainda em 2019, nós fomos capazes de ir para a rua, milhões de estudantes e professores, defender o orçamento da educação. Isso só não está acontecendo agora por causa da pandemia. Mas assim que a vacinação avançar, você pode ter certeza, o Bolsonaro vai enfrentar problemas graves, porque os estudantes desse país vão se manifestar. Estão esperando o momento adequado em que a segurança das pessoas esteja assegurada. Mas assim que isso acontecer, você pode contar, seremos milhões defendendo a educação do país. Haddad, você falou em algumas ações aí da época do governo do PT, né? Falou de avanços, mas a gente lembra que o governo do PT teve um triste fim, né? Com a população brasileira indo às ruas pedindo o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E na eleição seguinte, né, havia uma sensação de que os brasileiros estavam votando não em Jair Bolsonaro, mas num candidato, num presidenciável antipetista, né? Mesmo com a polarização, porque o PT tem uma militância histórica, tem lá o seu eleitorado fiel, mas a maior parte da população brasileira elegeu um presidente no movimento antipetismo. E agora se cobra muito quando se fala assim, mas o ex-presidente Lula agora está na frente das pesquisas eleitorais. Cobra-se muito também o teste das ruas, né? O teste de popularidade. Será que quando uma campanha começar, essas pesquisas elas se confirmam? Como é que você tem avaliado tudo isso? Será que o PT consegue se reerguer para 2022 e consegue conquistar esses votos que antes foram dados por aqueles que não queriam o PT no governo? Olha, eu tenho uma avaliação um pouco diferente de 2018. Eu acho que o voto ali foi antipolítica, não foi anti-PT só, foi antipolítica. Tanto é verdade que o PSDB, que era o nosso grande competidor, teve 5% dos votos em 2018. E quem foi para o segundo turno foi o PT, e eu quase ganhei a eleição com 45%. No Nordeste eu fiz 70% dos votos, quase 70% dos votos. Então o PT provou força, apesar das adversidades. Eu acho que o voto foi o voto antipolítica. E é isso que está sendo revisto pela população agora. Porque esse voto levou à presidência da República talvez o pior presidente da nossa história. E o povo está reconhecendo isso nas pesquisas. E vai reconhecer cada vez mais. E o teste da rua, só quem está fazendo é o Bolsonaro, porque ele é o único irresponsável que sai sem máscara de moto, sai de máscara de jet ski, vai nadar, promover aglomeração
num momento em que estavam morrendo 3 mil pessoas, agora estão morrendo 2 mil pessoas por dia. O PT não vai cometer a irresponsabilidade de colocar as pessoas em risco para fazer política no momento em que o auxílio emergencial foi cortado, no momento em que a vacina não chega. Nós não vamos fazer essa irresponsabilidade. Mas você pode ter certeza, anote aí, a pressão social pela vacina e pelo o auxílio está grande, a CPI está demonstrando a irresponsabilidade desse governo, e assim que nós pudermos, nós vamos para a rua protestar contra o desmando e o descalabro da administração federal. E eu tenho certeza absoluta que as pesquisas vão se confirmar o ano que vem. Nós não podemos continuar com esse estado de coisas. A imagem do Brasil no mundo, eu acho que é a pior da nossa história. Nós nunca fomos tão mal avaliados no mundo quanto agora, sob Bolsonaro. Você deve ter alguém conhecido seu que mora no exterior, qualquer que seja ele. Passa um zap para ele e pergunta como é que está a imagem do Brasil na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, e você vai ficar muito chocada com o que você vai ouvir. Ninguém quer receber brasileiros. O Brasil está sendo visto como um país que impõe riscos à humanidade, tanto do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista econômico e sanitário. Então as coisas não vão bem, a população já começa a perceber o quão mal as coisas estão, e certamente esse movimento antipolítica que misturou o joio e o trigo, né, e só sobrou joio, isso nós vamos reverter. E nós vamos reverter com um projeto para o Brasil de desenvolvimento com inclusão social. Haddad, para a gente finalizar, eu queria fazer 2 questionamentos em um, mas os 2 têm a ver com a estratégia que o PT está planejando para lançar nas eleições de 2022. O senhor fez menção ao resultado eleitoral de 2018 aqui na região Nordeste, só para a gente trazer um dado aqui no Rio Grande do Norte, das 167 cidades do estado, o senhor venceu a eleição em 164, Jair Bolsonaro venceu em 3. Só que entre essas 3 cidades estão cidades importantes aqui do estado, entre elas Natal e Parnamirim, que são 2 das 3 maiores cidades aqui do Rio Grande do Norte. Aqui no estado, o PT tem uma dificuldade de penetração, de ter bons resultados eleitorais nos conglomerados urbanos mais importantes. Aqui em Natal mesmo, não só houve, o senhor foi menos votado que Bolsonaro na capital, mas também a própria governadora Fátima, que venceu a eleição, também foi derrotada aqui em Natal. Eu pergunto, qual vai ser a estratégia do PT para tentar também ter um bom resultado eleitoral nas grandes cidades, nos grandes conglomerados urbanos? E eu pergunto, dentro dessa estratégia, está aí a composição da vice nessa chapa, ou do vice nessa chapa, caso seja confirmado o nome do ex-presidente Lula como candidato? A gente pode esperar que em 2022 haja uma reedição, por exemplo, daquela chapa de 2002, em que o ex-presidente Lula fez um aceno ao setor empresarial, ao segmento privado, e trouxe José de Alencar como candidato a vice-presidente? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses 2 assuntos para a gente finalizar aqui nossa entrevista. Muito bem, obrigado. Bom, em primeiro lugar, começando pelo final, eu acho que o Lula vai ampliar o que ele puder esse arco em defesa da democracia e do desenvolvimento. O Lula é um democrata e é um desenvolvimentista. A fixação dele é geração de oportunidade no mundo do trabalho e na educação. O Lula tem muito essa cabeça. Eu acho que tem 3 coisas que representam muito a mentalidade do Lula. Como ele passou fome, ele erradicou a fome no Brasil. Como ele não pôde estudar, ele abriu a porta das universidades para os pobres. Como ele é sindicalista, ele permitiu a maior geração de emprego da história do Brasil em 12 anos. Foram 20 milhões de oportunidades de trabalho. Isso é a cabeça do Lula. Trabalho, educação e combate à miséria. É esse o projeto que ele vai apresentar. Repito, é um tripé, né? Trabalho digno, educação, né? Para o filho do pobre chegar à universidade, e combate à miséria. Nós vamos reapresentar esse programa. Eu tenho certeza que uma boa parte do empresariado vai se descolar do Bolsonaro, porque está perdendo o negócio, está perdendo, inclusive, a oportunidade de fazer as empresas crescerem, né? Nós estamos numa situação muito delicada do ponto de vista econômico. E o Bolsonaro assumiu com 370 bilhões de dólares no caixa, que nós deixamos, no caixa. 370 bilhões de dólares.
Isso nós estamos falando de 2 trilhões de reais em caixa. Então, tem toda a condição o Brasil de se desenvolver e eu acho que a classe empresarial, independentemente da vice, né, vai entender que o programa é desenvolvimento com inclusão. Isso vai impactar as grandes cidades, porque o que a grande cidade quer é o combate ao desemprego e a abertura de oportunidades. Eu acho que em 2018 nós fomos impactados pela antipolítica, tanto eu quanto a Fátima, mas vamos nos lembrar, a Fátima, que tem uma trajetória política impecável, uma mulher que veio do nada, que se tornou governadora, senadora, deputada, uma mulher com uma trajetória exemplar de compromisso social, dignidade. A única mulher que governa um estado no Brasil hoje é ela, no Rio Grande do Norte. Uma pessoa que é minha querida, porque se o meu trabalho foi importante no Rio Grande do Norte, na área da educação, eu devo muito à Fátima, porque ela estava toda semana no meu gabinete cobrando uma escola técnica, um campus universitário. Então, a Unifers eu devo a ela, o Instituto Federal eu devo a ela, eu devo muito a ela o que eu fiz no Rio Grande do Norte. Então, eu acho que ela é uma pessoa que vai ter muito sucesso na sua reeleição, porque tem sido muito digno o trabalho dela, e ela venceu uma oligarquia de quantos anos? Quantos anos esse Estado ficou na mão dos oligarcas? Agora tem uma pessoa do povo governando o Estado. E o povo tem que saber aproveitar a oportunidade de ter alguém com tanto compromisso social quanto ela à frente de um Estado que a vida toda ficou trocando de mão de uma família para outra, de uma família para outra, de uma família para outra, e o povo não se via representado no governo estadual. Então, eu termino cumprimentando a minha governadora, que mora no meu coração, sobretudo pelo compromisso que tem com a educação. Haddad, antes de encerrar, uma pergunta então rápida, já que você tocou no assunto local aqui da governadora Fátima, né? O PT faz críticas à condução da pandemia pelo governo federal, mas aqui no estado, pesquisas estão apontando que a população tem apontado como a pior gestão de enfrentamento à pandemia justamente do governo do estado, da governadora Fátima Bezerra. O segundo pior avaliado, na opinião da população, é o presidente Jair Bolsonaro, e o prefeito da capital é o que está mais bem avaliado. Então, aqui no estado, a gestão petista é a mais mal avaliada no enfrentamento. Como é que você analisa aí esse cenário das pesquisas aqui locais? Eu não conheço a pesquisa, mas a pessoa fala que a gestão da Fátima é pior do que a do Bolsonaro? Isso mesmo. Pior do que o Bolsonaro? Isso mesmo. Eu custo acreditar que alguém pode achar que no mundo existe alguém pior que o Bolsonaro. Eu acho que não existe ninguém no mundo que tenha feito um trabalho tão ruim quanto o Bolsonaro. Uma pessoa que dispensou a compra de vacina para o seu filho, para sua mãe. Você que está me ouvindo, você hoje não tem vacina por culpa do presidente da República, que recusou a oferta de laboratórios, e não foi um só. Pode ter alguém pior. É um bombeiro que jogou fora o extintor. Sabe? É uma coisa tão aterrorizante o que ele fez, e a CPI está aí para mostrar. Eu acho que logo, logo essas pesquisas vão mudar, porque não é possível que alguém apoie uma pessoa que deixou de comprar vacina para a nossa família, para as nossas famílias. Deixou de comprar vacina. Não tem nada pior que isso no mundo. Posso assegurar a você que ele é o campeão dos campeões. Não tem ninguém pior que ele no mundo. É uma irresponsabilidade, ele devia responder por isso, inclusive na justiça, pelo que ele deixou de oferecer para o povo brasileiro. E estava à mão. Não é uma coisa imaginada por ninguém. É uma coisa que a ciência ofereceu e ele recusou. Maravilha, conversamos aqui ao vivo com o ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, candidato à presidência da República em 2018, Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores. Haddad, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, por conversar com o nosso público aqui da 98 FM Natal. Aproveitar aqui e dizer a você que muitas mensagens chegaram, muitas pessoas cumprimentando, opinando, comentando sobre a entrevista aqui. Em especial, quem está conosco aqui, está mandando um abraço, é a presidente do Partido dos Trabalhadores aqui em Natal, viu, do Diretório Municipal, a vereadora Divaneide Basílio, está cumprimentando o senhor aqui, está conosco no chat acompanhando ao vivo. Um abraço, vereadora. Agradecer ao senhor pela entrevista. Aí. Muito obrigado. Muito obrigada. Grande abraço. Tudo de bom.